Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano A, do sétimo ano B. Aqui é o professor Adilon Pimentel. Estamos na nossa 25ª semana, hoje dia 3 de novembro, há 15 dias, né, que eu fiquei afastado aí, precisei ficar afastado, mas estamos de volta. Vamos lá, e hoje, professor, o que é que a gente vai ver? A gente vai continuar o assunto, né, a respeito dos seres vivos, né? A gente estava estudando seres vivos, estudamos dos mais simples até e já chegamos nos mais complexos. A gente vai ver um assunto que para você pode parecer assim, nossa, mas a gente já viu sobre isso. A gente viu algumas coisas sobre esse grupo de seres vivos, mas a gente precisa ver outros detalhes sobre eles, certo? Que são as plantas, né? A gente está estudando todos esses grupos de seres vivos, nós estudamos lá os poríferos, os quinidários, né? A gente estudou também mamíferos recentemente, vocês estudaram, répteis, aves, enfim. E agora a gente chega nas plantas, né? Como já estudamos, as plantas pertencem ao reino vegetal. A gente aprendeu isso. Elas têm participação fundamental nas cadeias alimentares, porque elas são a base da cadeia alimentar, não é? Se eu comer um bife agora meio-dia na hora do almoço, a base da cadeia alimentar começou lá com os vegetais, porque o boi se alimentou da grama, se alimentou do capim, e aí eu me alimento da energia que estava no capim que passou para o boi e agora passa para mim, né? Então, tem participação fundamental nas cadeias alimentares, pois muitos seres vivos as utilizam como alimento e são responsáveis por parte da produção de gás oxigênio. Veja só, é uma coisa para a gente não confundir. A planta, ela respira oxigênio. Ela também respira oxigênio. Só que no processo da fotossíntese, em que ela pega a luz do sol, ela pega a água do solo, ela pega gás carbônico, na verdade ela pega gás carbônico para produzir glicose, que é o açúcar que serve de alimento para a planta. Então, nesse processo ela produz oxigênio, só que ela produz mais oxigênio, uma quantidade maior do que aquilo que ela precisa para respirar. Então esse excedente, essa sobra de oxigênio, claro, serve para nós, né? Então percebam que quanto mais plantas são derrubadas, né, você diminui a quantidade de gás carbônico absorvido no planeta Terra e você aumenta a quantidade de gás carbônico. O gás carbônico, lembrando que é tóxico. Quando você prende a respiração e você não aguenta, tem que soltar, não é a falta de oxigênio que está, na verdade, querendo fazer você respirar, é o excesso de gás carbônico que está matando você por dentro, certo? Então, é importante que se coloque que as plantas, elas respiram oxigênio, só que no processo de fotossíntese elas acabam produzindo mais oxigênio do que aquilo que precisam para sobreviver. A partir de agora vamos estudar alguns detalhes desse grupo de seres vivos incrível que são as plantas, né? A gente vai estudar algumas partes das plantas, né? A gente já estudou algumas coisas, mas vamos estudar aqui sobre a raiz. Como é que funciona a raiz em uma planta, né? Quais são os tipos de raízes que existem? A raiz é o órgão responsável pela fixação, prender a planta no solo, né? E pela absorção de água e sais minerais que se encontram no ambiente ao seu redor. Então ajuda a fixar a planta e ajuda também nessa absorção de água e sais minerais. Alguns vegetais possuem adaptações em suas raízes, dependendo evidentemente do tipo de solo em que aquela planta se encontra. O milho, por exemplo, tem um tipo de raiz aérea que oferece maior suporte para sua fixação no solo, chamadas de raízes escoras. Já perceberam que o pé de milho ele tem uma raiz um pouquinho para fora do solo, né? Então percebe, ela não é uma raiz, parte da raiz ela não está toda dentro do solo. Existe uma parte da raiz que você consegue ver, você está vendo, ela está um pouquinho acima do solo. Por estar um pouquinho acima do solo, eu vou chamar essa raiz de raiz aérea. Então, outras raízes são capazes de armazenar, a gente está falando de outro tipo de raiz. Algumas raízes elas têm a função de armazenar nutrientes, chamadas de raízes tuberosas. Inclusive a gente come algumas dessas raízes, como é o caso da cenoura, né? Você está vendo aqui o caulezinho, as folhas da cenoura, isso aqui é a raiz tuberosa. Como exemplo, podemos citar a cenoura, a mandioca e a beterraba. São raízes tuberosas, né? O caule, eu não vou me aprofundar muito nessa questão de raiz, essas coisas não, viu? É só para a gente conhecer um pouco. O caule, né, é o órgão vegetal que liga as raízes com as demais partes da planta.
ele tem duas funções importantes, suporte e condução, né? Então tem dar suporte à árvore, a uma planta, seja pequena, seja grande, dá um suporte, né? E também serve para conduzir. Conduzir o quê? Né? Por dentro dele, que vai chegar até os galhos, vai chegar até as folhas, os nutrientes, né? No caso, a matéria bruta que está puxando ali do solo, que é água, sais minerais, né? A seiva bruta, na verdade. Os caules podem ser aéreos, ou seja, fora do solo, subterrâneos, ou seja, caule dentro do solo, e aquático, ou seja, dentro da água. Então vamos lá. A maioria das árvores possui caules aéreos, né, fora do solo, chamados de troncos. Algumas plantas apresentam um caule verde, fino e flexível, chamado de haste, como é o caso das margaridas, né, de algumas plantinhas mais simplesinhas, pequenininhas, em que você vê essa hastezinha, né, tem sei lá, um capinzinho, você vê o talozinho, a gente chama o talo, né? É a haste, né? Como é o caso da margarida. Já plantas popularmente chamadas de trepadeiras possuem caules aéreos, né? Porque elas ficam se enrolando em outras estruturas, com estruturas que lhes permitem enrolar-se em superfície. Esse tipo de caule é chamado de gavinha e está presente, por exemplo, no maracujá. Então ele fica se enrolando. Vocês já viram algumas plantas em que, por exemplo, uma planta até se enrola na outra, né? Esse tipo de caule é chamado de gavinha, né? E são caules aéreos. Um exemplo de caule subterrâneo. Vamos falar agora sobre caule subterrâneo, né? Porque tem aéreo, caule aéreo fora do solo, caule subterrâneo debaixo do solo, né? Então, um exemplo de caule subterrâneo é a batata inglesa, né? Na verdade, a batata inglesa, a batata não é uma raiz, não é um tubérculo, é um caule. Esse vegetal armazena nutrientes em seu caule, a batata, o qual é chamado de tubérculo. A cebola é outro tipo de caule subterrâneo, chamado de bulbo. O tipo desse caule é chamado de bulbo. Diferente do tubérculo, o bulbo tem uma pequena porção compactada acompanhada por folhas modificadas. Como assim? Se você pegar uma cebola, você consegue, você não tem camadas, é como se aquilo fossem folhas. São camadas. Você tira uma camada, né? Para quem não conseguir chorar descascando uma cebola, você vai tirando as camadas, são como se fossem folhas aquilo ali. Certo? Essa é a diferença entre um bulbo e um tubérculo. O tubérculo ele não tem. Você pega uma batata inglesa, ela não tem essas camadas, né? E a cebola vai possuir essas camadas, né? Por isso que um é tubérculo e o outro é bulbo. O bulbo, no caso das cebolas. Aqui, eu estava falando das margaridas, das hastes, né? Finos, verdes, compridos, né? Esse caule aéreo é chamado de haste. Né? A gavinha no maracujá, perceba que, tá vendo aqui esse tracinho, tem uns que fica se enrolando, ele se enrola todinho, tudo que vai se encontrando ele vai se enrolando, né? É a gavinha, né? A batata inglesa, como a gente viu, é um caule subterrâneo, né? Que aqui é um tubérculo, e aqui eu tenho a cebola, né? Cebola também é um caule que fica aqui aí. É um caule subterrâneo e ele é chamado esse tipo de caule é chamado de bulbo. Por quê? Porque ele tem como se fosse folhas, né, primitivas ali que vão formando aquelas camadas. Parecem folhas, né? São como se fossem folhas, né? Para quem tiver curiosidade, existem esses tipos de caules aqui, os aéreos, né, que ficam acima do solo, e os subterrâneos que ficam abaixo do solo, né? Então, quem quiser aqui dar uma olhadinha nisso aqui, é bem interessante. Eu não vou falar muito sobre isso não. As folhas nas plantas. Na maioria dos vegetais, é nas folhas que ocorre o quê? Esse nome nunca pode ser esquecido. Fotossíntese. Fotossíntese. O que é a fotossíntese e por que ela é importante? A fotossíntese é o processo em que a planta produz seu próprio alimento. Como é que a planta faz a fotossíntese? Luz do sol, água do solo, né, através das raízes, e gás carbônico. Então, quando junta tudo isso, ela consegue produzir um açúcar e ela se alimenta desse açúcar.
é a glicose, consegue produzir glicose. Então é uma coisa mágica que acontece na natureza e que permite a sustentação da natureza, já que as plantas são a base da cadeia alimentar, serve de alimento para a maioria dos seres vivos. E mesmo que algum ser vivo não coma vegetal, mas está comendo um ser vivo que come vegetal. Então, sem vegetais, sem os animais, não existia animal, certo? Então, na maioria dos vegetais é nas folhas que ocorre a fotossíntese, processo no qual as plantas produzem o próprio alimento. De maneira geral, a estrutura básica das folhas é composta do limbo, até esqueci aqui de deixar em negrito, limbo, de nervuras e do pecíolo. Vamos ver cada uma dessas partes. O limbo é a parte que tem um formato de lâmina, recoberta por uma camada serosa chamada de cutícula. Então é a folha, digamos assim, é o formato da folha, né? Eu tenho ali o limbo, né? Recoberta por uma camada serosa chamada de cutícula, como se fosse uma cerinha em cima, que impermeabiliza a folha e evita a perda de água para o ambiente. Alguns caules também possuem cutícula, né? A nervura corresponde ao sistema vascular das folhas e o pecíolo liga a folha ao caule. Como assim, professor? Já perceberam que as folhas têm esse negocinho aqui, né? O limbo é o formatozinho, peraí, voltando aqui, é o formato da folha. E já perceberam que ela tem como se fossem essas costelazinhas aqui na folha, né? São as nervuras. Isso aqui, na verdade, são pequenos vasozinhos aqui, né, que estão, na verdade, levando aqui para toda a região da folha a água, a seiva bruta, recolhendo a seiva elaborada, enfim. Tudo isso aqui. E o pecíolo? O que é o pecíolo, professor? Esse talinho, o talinho aqui, talinho da folha. Né? Esse talinho que liga aqui, ó, no caso a folha, essa estrutura todinha, até o galho, certo? É o pecíolo. Então, você que está estudando ciência, o talo da folha. Que talo? Talo não, é o pecíolo. Você vai chamar pecíolo da folhinha, né? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Ó, as nervuras aqui, né? Que você vê o limbo, todo o formato, nessa lâmina, né? Aqui você tem a quantidade de nervurazinha, parece um monte de veiazinha, né? São as nervuras. E isso aqui é o que? O pecíolo. O pecíolo dessa folhinha, o pecíolo dessa, os três pecíolos se encontrando aqui, né? Isso aqui é uma planta carnívora, ó, capturando um inseto por meio de suas folhas modificadas. A gente não vai estudar hoje sobre isso, não. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham compreendido bem aí a questão das partes da planta, desse grupo de seres vivos impressionante, incrível, junto aos demais. A gente, desde o começo de alguns meses que a gente vem estudando todos esses grupos de seres vivos. Espero que tenham gostado e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês e tchau.